Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas, sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela confiança que você tem em nós, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Conceição? Verdade. Prazer estar aqui, Mirtz, um prazer ter você conosco, falar de coisas tão maravilhosas. Às vezes os assuntos são polêmicos, mas é necessário. Mas tudo isso pautado na palavra de Deus, né, Mirtz? Então, hoje nós vamos falar sobre problemas e o título que eu dei para nossa pauta é Enfrentando o Problema Atrás do Problema. Sim. Então, eu não vou falar de um problema atrás do outro, porque esse também a gente tem bastante, né? Tem, são vários. Tem, né? Então, vou te dar até o direito de você estranhar um pouquinho o título, né? Mas é justamente isso. Eu vou entrar em problemas que aparecem em nosso relacionamento, que nós os encaramos como problema, como uma realidade, e às vezes o foco está por trás daquilo. Sim. É um outro problema que está acontecendo, Sim. né? Porque talvez eu até pudesse mudar, se quisesse mexer no título, eu colocasse assim, a capacidade de reconhecer o verdadeiro problema atrás do que está aparecendo. Problemas ocultos. Né? Também seria alguma coisa, né? Porque eu quero falar mesmo sobre problemas de relacionamento, problemas que a gente tem e quais são os verdadeiros problemas, principalmente porque em relacionamento a gente sempre falha ao analisar o problema, né? A gente corre esse risco bastante, né? Às vezes até se mascara, a gente mesmo foge do problema, Sim, né? Isso acontece. Quem está vivendo com dificuldade, normalmente mascara o problema para não sofrer tanto. Sim, para minimizar, enfim, se defender, tem um monte de motivo. Mas eu vou dar um exemplo clássico, um exemplo fictício, mas para fácil entendimento e depois a gente continua essa conversa. Né? Então, diante de um conselheiro, chega um casal para relacionar, para dizer qual é o problema que eles estão vivendo. Então, o problema colocado pelo casal foi, nós precisamos, né? O marido estava desempregado há muito tempo, precisava mudar de cidade, precisamos mudar de cidade, e o problema ela não quer mudar, e eu acho que precisa mudar. Bom, é um problema, né? Eu quero e ela não quer. Ela não quer mudar, ela não aceita a mudança. Sim. E eu acho que tem que mudar. Então, o conselheiro resolve escutá-los individualmente primeiro, porque ele estava ali para ajudar. E diz-lhe, qual é o problema, então, para você, mulher, de não querer mudar? Ela falou, porque eu vou sair da minha zona de proteção. Eu vivo ao lado da minha família, a minha família me apoia em tudo, eu tenho uma família estendida, sim, que me dá sustento, os meus amigos, tudo. Eu não quero deixar isso. O conselheiro falou, mas você estaria ao lado do marido e seus filhos, né? Sim. Aí ela disse assim, não, eu não tenho tanta confiança nele. Para mim, eu me sentiria melhor perto da minha família, por Sim. isso eu não quero mudar. Aí ele vai ouvi-lo. Disse, por que você acha que tem que mudar? Ele falou, primeiro, porque eu fiquei desempregado 1 ano. E o que apareceu foi este outro lugar. E eu achei isso de uma oportunidade de realmente me posicionar na vida. Porque aqui, neste lugar, eu sou zero à esquerda. Eu não mando nada em casa, a família dela interfere em tudo, ela só faz o que a família quer. Sim. E eu não tenho voz, sabe? Eu não tenho voz nenhuma, então eu tenho a esperança de que em outro lugar, longe da influência da família, eu possa mostrar como o provedor do lar, como aquele que faz, né? Sim. Então, você veja só, o verdadeiro problema não tinha nada a ver com mudança. Estava oculto. E no relacionamento acontece muito isso, Mirtz. As pessoas mascaram o problema e tentam com engodo, quer dizer, ela não tinha confiança nesse marido.
para poder... Então, mas... Era casada, mas não tinha confiança. E ele queria mostrar para ela que ela podia viver bem com a família, agora, com os filhos. E a confiança, a falta de confiança dela era infundada. É porque ela nunca passou essa oportunidade para ele. Não, ele nunca viveu ela isso. Simplesmente foi a menininha que não saiu de casa, né? Sim, não Ou deixou, né? Não deixou os pais. Né? E muitos casamentos a gente observa isso. Isso aí é uma história que acontece muito. A maioria dos problemas de relacionamento são interferências de pai, de mãe, de irmão, de família, de amigos. Quer dizer, a pessoa casa e não olha que ela constitui uma nova família. A Bíblia já diz, né? Deixará teu pai e mãe. E se unirá à sua esposa e serão ambos uma só carne. E às vezes a mulher causa o maior problema familiar porque não quer deixar e a família. alguns homens hoje também. Os famosos hoje, o alecrim dourado, né? Aqueles filhinhos de mamãe que ainda, né? Era o feijão da mamãe, era a comidinha da mamãe, alguma coisa assim, né? Essa semana mesmo eu vi uma reportagem, achei maravilhoso o amor, o cuidado, mas é mais ou menos isso. Um filho, né, dirigindo um ônibus e o pai batendo e entregando uma marmitinha. Quer dizer, a comidinha vinha da mãe e do pai. Então, existe muito isso. A pessoa não quer perder. Até é natural, sabe, Mertz? Mas quando casa, realmente você precisa. Pois é. Mas é bem o fato de ocultar o problema. Quer dizer, eles viviam um casamento que ainda não era uma realidade. E eu gostei, o enfoque que eu vou continuar vai ficar em cima deste exemplo, porque por trás desse exemplo, a pedido, detectou-se o que havia, qual era o verdadeiro problema. Na verdade, os dois estavam com medo. Sim. O medo era o verdadeiro problema por trás disso. Sim. Ela estava com medo de deixar aquilo que ela já conhecia, né? Aliás, do novo, medo do novo, né? E tudo mais. Ele com medo, né? Ela o medo de se sentir lá desvalorizada, sozinha, sem aquele apoio todo que ela tinha. E ele com medo de ficar e continuar sendo controlado, manipulado, mandado por outras pessoas. Sim. E fracassar como homem. E isso, né, desgasta muito o relacionamento. Sim. Então, são medos essenciais. Então, o foco porque problema atrás do verdadeiro problema tem muitos. Sim. E a gente não dá conta de falar isso numa conversa só. Sim. A gente vai fixar um pouquinho nesse primeiro, que é o medo. Sim. Que é muito difícil de você reconhecer. Porque quando se trata de medo, a gente pode fazer qualquer coisa com ele. Até ignorar, né? Até ignorar, fingir que ele não existe, né? E às vezes a gente precisa expô-los. E quais são alguns riscos aqui? Por exemplo, quem deseja... quem tem uma necessidade muito grande de amor, qual é o medo dele, de quem tem necessidade de ser amor? Né? Medo de não ser amado. Medo de não ser amado, de ser desprezado. Amar de não demais, ser, né? ser recusado, ser rejeitado. De coisas assim. A necessidade que alguns têm de atenção, porque todos nós, seres humanos, temos algumas necessidades. Sim. Elas bem dosadas ou na medida. Esse medo primeiro que eu peguei de amor é uma necessidade primordial. Todo ser humano quer ser amado. A gente costuma falar que o medo é igual a febre, um pouquinho é bom, porque sinaliza que alguma coisa, se você tomar um certo cuidado. Então, um pouquinho de medo é bom, porque você vai tomar. Né? Agora, o excessivo é que é o problema. Qual é o medo de quem precisa de aprovação? Porque tem pessoas que precisam ser validadas. Sim. Elas querem ser aprovadas. Por trás disso está medo do quê? Né? Justamente medo de não ser reconhecida, medo de rejeição é um motivo forte, né? E daí vão ser vivências debaixo desses sentimentos frustrantes que trazem infelicidade. Né? Existem pessoas que não se relacionam, amam platonicamente, porque tem esse receio de abrir o coração e não ser recíproco do outro lado. Então é real, isso acontece muito. Então, assim, de acordo com alguns estudos de pesquisa mesmo, de especialistas que tratam nisso, esses medos, né, que são muitos, medo de aprovação, necessidade e medo. Por exemplo, aprovação, né, medo de não conseguir, de desaprovação, de condenação. Então ele diz que por trás disso tudo estão ligados, tem 2 medos principais no ser humano e no relacionamento. Perder o controle, e olha como é interessante isso, e sentir-se desconectado, sem pertencer.
Então, eu achei muito pertinente essas duas coisas no relacionamento, sim, né? E isso está relacionado com essa história, Tá relacionado com... Ele já tinha anos de casamento, já tinha filhos, e ela não conhecia ele exatamente como ele era. Sabe, cabia as duas coisas. Sim. Ela tinha medo de perder um controle que ela manteve, né? Sim. E a desconexão total, né? Sim. Às vezes, você pode estranhar, é que a gente nunca para analisar, né, o que está acontecendo. Se os dois talvez tivessem tido uma conversa muito franca, muito sincera a respeito de o que está acontecendo, por que nós vamos não ir, talvez até chegassem sozinhos. Mas precisou sentar na frente de um conselheiro ou de um terapeuta, está valendo qualquer coisa, né? Uma pessoa de fora. Sim, para analisar. Né? Para analisar. Sim. E isso também não acontece só com o casal, né? Nós temos grandes exemplos de famílias que desejam mudar de vida, mudar de cidade, uma proposta. E às vezes os filhos adolescentes também têm o mesmo vínculo, têm receio do novo, né? E sabe quando o problema... E esse tipo de problema, mas sempre vai ser relacional. Sim. Ou é relacionamento de pai e filho, ou relacionamento de homem e mulher, patrão e empregado, irmão de fé. Essa complicação sempre tem a ver com relacionamento. E tem a ver com a característica de cada um. Por exemplo, tem pessoas, Mirtz, que amam o desafio. Surgiu uma oportunidade de algo novo, ela, nossa, ama tudo novo. E tem pessoas que se acomodam naquilo que já é tradicional. Então, e é o que nós estamos enfatizando, que a raiz disso, que precisa ser investigada, é o medo. O medo. O medo. Um dos pontos. Porque a gente não vai poder discutir todos. Né? Vamos ficar um pouquinho nesse, o que der a gente vai indo. Porque foi o que aconteceu no relacionamento no Éden do primeiro casal. Né? O que aconteceu, a quebra do relacionamento deles com Deus e um com o outro teve a ver com medo. Tiveram medo porque estavam nus? Tiveram medo de tudo. Sim. Tanto é que eles tiveram medo que eles fizeram o que todo mundo costuma, que acha uma transferência de culpa. Né? Foi ela... Né? Não fui eu, foi a serpente, e assim foi embora, né? Sim. Né? Sabe, queridos, o medo faz com que, em relacionamento, a gente tenha atitudes que, além de não solucionar o que está aparecendo, vai complicar mais ainda. Vai se criar, vai se encadear, né? E daí você vai ter que analisar porque vai aparecer mais tarde. Né? E por isso que a gente gosta de conversar essas coisas. Eu peguei um exemplo também num livro do Dr. Gary Smiley, que ele trata, o negócio dele sempre é família, relacionamento, cuidar de pessoas. Ele mostra uma cena familiar muito simples. Ele mostra uma mãe sentada no sofá, o marido sentado no outro sofá, e o filho vem chegando na sala, o filho pequeno. E daí ela diz pro filho, vem cá, dá um abraço na mamãe. Aí o menino corre e vai lá e dá um abraço no papai e fica abraçado com o papai. Tá? Eu vou chamar um intervalo bem curtinho para você ficar curiosa com essa história e eu volto já já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta. E eu vou continuar a história para você, né? Ela chama o menininho e diz, vem aqui dar um abraço, beijinho na mamãe. Ele vai, abraça e beija o pai, fica no colo do pai. A atitude dela. O outro filho estava
chegando, aí ela chama o filho, venha aqui você. Ele foi porque o outro colo estava ocupado. Aí ela começa a abraçar e beijar este menino que está no colo dela e falar para o outro assim, tá vendo que você tá perdendo de não ter vindo no colo da mamãe? Sabe? Você perdeu. Aí falava pro outro, tá bom, a mamãe gosta, é gostoso, tá? Então, nós estamos vendo cenas que, se não forem bem compreendidas, sim, vão gerar problemas mais tarde, sim, de relacionamento, sim, sabe? Aquela criança que ficou no colo da mãe, sendo acarinhada e tudo, fazendo o outro lá, de repente pode se achar 1000 presunções. Sim. Eu sou o preferido da minha mãe. Não é? Sim, pode gerar alguma coisa. Pode gerar uma coisa que, sim, vai trazer problema e não é verdade, tá? E é uma fraqueza da mãe. A mãe, sim, tá? O problema está na mãe. Do que eu tô falando, tá? Aquele que nele também pode gerar, e na própria mãe, porque eu fico pensando, o que essa mãe achou que ela estava fazendo? Que era uma brincadeirinha inocente? Tá mexendo com sentimentos, né? Ela pode até ter, sim, pensado isso. Sim. Só que não, ela está mexendo com sentimentos, sim, que estão em formação. Não é? Nos quadros de psicólogos, eles falam que o maior problema para os psicólogos é tratar os pais, porque as crianças, se detecta algum problema numa criança dessa idade, e quando eles vão procurar, eles têm que tratar os pais, porque é consequência de relacionamento errado entre os pais. Os medos que nós possuímos, nós não podemos passar essa insegurança para os nossos filhos. Este é o foco, Conceição. O que aquela mulher, o que podia por trás de uma preferência dele para o colo? Um medo de ele gostar mais do pai, dela não ser tão aceita, na cabeça dela, para fazer uma coisa que aparentemente podia ser brincadeira inocente e não era, era uma manifestação, né, de insegurança, sim, e de medo, sim, porque insegurança é sinônimo de medo, sim, né? Então, sabe, isso acontece, é super comum acontecer nas famílias e deixarem isso, tipo, levar de barriga achando que, sim, vai se repetir, tá? Quem sabe essa mãe não tenha visto cenas assim quando ela era criança, né? Às vezes pode ser um problema que venha já da outra família, né? E normalmente Mirtz, porque a pessoa ela é bem resolvida. Quando existem questões assim, tanto no homem quanto na mulher, porque existe homem inseguro assim também, né? Medroso, inseguro. Isso daí vem de algo que se passou realmente. Sim, foi estruturada de forma errada. Né? Talvez ela tenha sido aquela filha que não se sentiu a mais amada, porque numa porção de filho, convenhamos, na cabeça de cada um vai ter um posicionamento. Sim. Eu já falei isso para vocês. Eu sou a primeira da minha casa. Então eu fiquei muito confortável, porque eu fui a primeira do lado dos meus avós, sim, dos dois avós dos dois lados, a primeira da família. Ser primeiro é uma bênção, né? É claro que último, às vezes, também, os que eles chamam de rapinha do tacho, quando ninguém mais estava esperando e vem um pequenininho, também dizem... Quem, sim, reclama mesmo são os do meio, aqueles que ficam, né? Sim. Uma família de 4 filhos, como é que fica, né? Sim. Então, se pai e mãe não ficam atentos para lidar bem com essas coisas... Sim. Vão existir problemas ocultos, vão aparecer problemas, sabe? Sim. Aí você não adianta falar, esse é um problema porque ela é insegura ou isso, aquilo. Quem sabe se essa insegurança não foi você que passou, que como mãe ou como lá, pai, né? Que já não tratou. Esse problema é tão sério, Mirtz, nos tempos de hoje, de relacionamento entre casal e filhos, medo, insegurança, que as igrejas estão tomando uma postura quanto a isso e tratando problemas, trazendo à tona problemas que as pessoas negam. Nós mesmos tratamos que cuidamos de mulheres. Muitas vezes elas chegam para nós numa mesa, compartilham, segredo de Deus o que é compartilhado. Mas quando elas estão compartilhando ali, elas estão compartilhando na superfície. Nós sabemos que existe a profundidade e a gente fica às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos já cheguei a ficar com alguém e descendo para descobrir e ajudá-los a tirar lá do fundo algo que nem elas mais achavam que existia. E sabe, queridos, porque como eu disse... Ele estava oculto. A gente tem a capacidade de olhar também, antes de chegar a pedir ajuda, se não olha. Sim. Eu sempre gosto de contar, talvez você já tenha ouvido,
de uma situação das minhas 2 filhas. A primeira teve, do lado de avós, teve toda aquela coisa. A primeira, Sim. do lado de um avô. Porque do lado da minha mãe, não. Sim. Ela já era. Então, do lado daquele avô, ela foi a primeira. Quando veio a segunda achou ostensivamente que... E tinha certa razão. Acontecia mesmo de uma demonstração com a primeira. Então, ela resolveu assim, tá bom, ela é a preferida do avô e eu sou a preferida da mamãe. Da mamãe. E ela passou a repetir isso, contar isso para todo mundo. Cresceu com isso. Porque, de repente, eu me apanhei acreditando nisso. Ela tentou. Então, eu digo, você precisa estar atento a essas coisas, porque, de repente, eu estava vivendo um papel que ela tinha imposto para mim. Sim. Ela tinha dito, eu sou a tua preferida, você vai ter que compensar isso. E agora, né? você faça uma ideia, a cabecinha da outra. Pois é. Aí, por isso filha. a gente teve que sentar e explicar tudo, né? Sim. Porque são coisas complicadas no primeiro momento, mas fáceis de resolver, se elas entendidas. Por isso a gente conversa sobre essas coisas. E você falou muito bem colocado, Mirtz, que toda essa história de ciúmes, de inveja, de medo, começou lá em Adão e Eva. Tudo. Realmente está na natureza carnal. Na nossa carne, natureza né? humana, Sim. sabe? Sabe por quê? Queridos, todos nós, independente de sermos singulares, diferentes uns dos outros, mas nós temos convicções interiores bem fortes. E nós acreditamos nelas, nós achamos que ela é correta. Sim. É fácil convencer uma pessoa de alguma coisa diferente do que ela crê? Não é, né? Não é. Hoje as coisas estão diferentes, né? As pessoas falam tantas mentiras que tem pessoas acreditando nas suas próprias mentiras. Começa a repetir. Mas não, nós temos uma linha, né? Nós temos uma linha de trabalho, de fé, de como acreditar. Então, eu digo assim, então se nós tivermos, nos apoiarmos em quem somos, nos nossos valores cristãos, eu nunca vou me apoiar em opiniões que são colocadas fora. ao meu respeito, Sim, seja por marido, por filhos ou qualquer. Porque o problema aqui que eu trouxe, o primeiro que norteou nossa conversa, era um problema dentro da família. Sim. E, queridos, aonde você acha que começam os nossos maiores problemas? Sim. Dentro da família. Até porque não existe família perfeita. São várias pessoas diferentes convivendo debaixo do mesmo teto. Então, o foco nosso hoje é que quando você detecta um problema exterior, alguma coisa acontecendo, uma menininha repetindo, eu sou a preferida, tá? Tem um problema Tem lá um no problema fundo. atrás disso que você pode, né? Uma carência, você pode alguma ver, coisa né? você vai encontrar. O medo de, olha o medo que poderia estar. Nem estou afirmando que seja isso, porque nós nos resolvemos. A gente sentou para botar a posição de todo mundo, ver e até desmascarar aquela que tinha sido criada, né? Porque, então, a gente precisa fazer isso porque o problema central é o medo mesmo. Qual era o medo dela? Bom, se uma é preferida, será que Alguém me prefere? Alguém me prefere? Né? É bem assim. Será que eu sou preferida de alguém? Essa foi a pergunta também da minha irmã do meio. Nós somos em 5. Sim. A do meio tinha uma conversa assim. Eu sei que a Mirtz é a preferida dos avós. Eu sei que a outra, a tia tal. Ela falava assim, eu sou a preferida de quem? Ela passou um tempo da vida dela perguntando, entender, né? sabe, de quem era a preferida. Até que se explicar que às vezes não são preferências, são afinidades. Simples assim. Quem tem 5 filhos vai ter afinidade com... mais afinidade com um determinado deles. Sim. Não significa que ele seja o preferido, significa que ele tem mais afinidade. Sim. Pode conversar, né? E isso está relacionado também com a natureza de cada um. Porque, por exemplo, eu tenho 2 netos, 4 netos. Os outros 2 são muito bem resolvidos, os de casa também. A pequenininha tá tudo bem, ela não tá nem aí, ela não liga para esse tipo de para ela tira de letra. O mais velho já se ofende com facilidade, é a natureza dele. Então, você tem que tomar um certo cuidado. Então, tem que respeitar também esse padrão, sabe, Mirtz? Porque se a pessoa já tem uma certa carência, já tem uma certa tendência, como essa que você citou de um casamento, que busca nos amigos, força na família,
é muito difícil para ela sair e deixar tudo. Tem que ser um trabalho, olha, nós somos família. E para o marido também é difícil. Então, cada um tem uma natureza. Aí você veja quantos... No problema estavam envolvidos muito. O problema não era só marido e filho. O problema também era o pai e a mãe desta moça que não permitiram, não deixaram, continuaram controlando. Não cortou o cordão umbilical. Não cortou. Sim. E esse é um grande problema. Tem mulheres que ainda não tiram o pé da casa da filha casada. Sim. Sabe? Vem o marido falar assim... por isso que talvez tenha todo esse mito a respeito de sogra, achar que sogra é... Mas talvez seja justamente esse medo de interferência, né? Sim. Esse medo de, vai mandar e tudo. Então, acontece, os envolvidos são muitos. E sofrem com isso, e né? todos vão sofrer. Sim. Se, vamos supor, continuar essa história que foi inventada, vamos supor que daí se entendendo qual era o verdadeiro problema, realmente se mudassem. Nessa mudança, todos estariam sendo tratados, né? Sim, todos trabalhados. Todos teriam que ser trabalhados. De certa forma, ele estaria se realizando como marido, porque as coisas iam andar como ele desejou. Ele ia ter que mostrar, fazer uma coisa que ele nunca tinha feito. Suprir as necessidades, as carências delas. Que ele também não... Fazer novos amigos, quer dizer, é um caminho a Era um trilhar, caminho. Né? Ela ia ter que exercer uma confiança que ainda não tinha. Sim. Ia que entregar essa confiança. Porque confiança é assim, você entrega você, né? É igual, eles falam submissão bíblica, tá? Você tem que ter um entendimento dela e entregar. Sim. Ninguém é submissa com o revólver mirando, né? Na sua cabeça, faça isso com o revólver na frente, não é submissão, né? A Bíblia nos dá uma base para o casamento maravilhosa, como a gente falou. Deixa pai e mãe, se unir. Mas, às vezes, esse marido ia ter que se desdobrar para compensar o que ela estaria deixando aqui. Se é que vai, né, mesmo? Porque às vezes nem vai. Então, queridos, uma coisa que a gente tem que ter muita consciência para que essas coisas andem bem, que eu só posso assumir o controle daquilo que eu posso controlar. O que eu posso controlar? As minhas atitudes, o meu pensamento. Sim. Tem a ver comigo e não com o outro. Sim. Sabe? Não dá para eu pensar nisso. Vou ler um texto de Isaías que ajuda muito a gente, me ajudou muito nisso, porque eu acho que as mulheres, como nós somos formadas por Deus como ajudadoras, a gente tem essa tendência de controlar, né? Sim. Porque você foi criada para ajudar, então você está sempre envolvida. E o que esse versículo sempre me ajudou muito, que está em Isaías 49, capítulo 49, verso 4. Isaías, capítulo 49, verso 4. Tenho trabalhado à toa, gastei as minhas forças em vão e inutilmente. Entretanto, o meu direito está diante do Senhor e a minha recompensa diante do meu Deus. Tem coisa que é só com ele. Que segurança que né? dá esse versículo. Não né? é bom demais, sabe? Eu não posso. Agora, eu tenho um Deus que pode tudo. Então, vamos lá na frente dele e colocar essas coisas, né? Sim, e realmente detectar o problema e vencer. Eu falo para minha família, a vida toda falei isso. O medo faz parte, mas o medo é para você vencer o medo, não para você ficar nele. Tem medo, então, de mudar de cidade? Vai, vive essa experiência que vai ser muito coloca isso diante, né? Diante de Deus. Diante de Deus, né? Sim. Eu não posso mudar os outros, mas eu posso mudar a maneira como eu reajo. Sim, né? mudar, de perder esse medo. É o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.